Mas nós vamos orar primeiro e agradecer a Juliana, que prontamente se dispôs a estar aqui. Ela congrega com a irmã Silmara, lá na segunda igreja, e nós então conversamos um dia, ela se colocou à disposição para estar aqui conosco, trazer essa palavra, e eu creio que é de grande importância. Então, todo mundo vai ouvir ela hoje, e amanhã será o outro oficineiro. Não sei se é assim que chama. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui. Obrigado porque até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado e pela tua provisão. Obrigado pela vida desses jovens, adolescentes, adultos que estão aqui, ó Deus, trabalhando, ajudando. Que o Senhor venha falar ao coração de cada um de nós. Nós precisamos, ó Pai, ser orientados e ajudados para também poder, ó Deus, orientar e ajudar outros ao nosso redor que precisam. Mas primeiramente precisamos nós sermos tratados para poder assim ser úteis na vida de outras pessoas. Agradecemos pela vida da Juliana. Use, Senhor Deus, a tua serva. Ó Deus, que ela possa ser um instrumento nas tuas mãos e que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha estar tratando e falando ao coração de cada um de nós, segundo a nossa necessidade. É a oração que fazemos com gratidão e alegria no nome de Jesus. Amém. Aí a Juliana vai se apresentar melhor, porque eu também não conheço ela direito, tá bom? Você tem outro. Vocês me escutam bem? Não? Tem seu microfone? Então tá bom. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui. Aproveito já para agradecer também ao pastor pelo convite. Eu tenho um sotaque diferente, vocês vão reparar. Sou do Rio de Janeiro. Moro em Rio Brilhante, vai fazer 3 anos. É uma cidade muito diferente para mim, uma realidade muito diferente, mas que eu me apaixonei, né? Porque é uma cidade que vive do agronegócio. Isso foi para mim algo assim revelador mesmo. Nunca lá no Rio de Janeiro eu imaginava que era uma cidade movida pelo agro. E vocês têm umas características muito, muito bonitas de se ver, assim, muito puras ainda, né? Que na cidade grande a gente acaba que perde um pouco. Então, estou muito feliz pelo convite. Obrigada mais uma vez, pastor. Parabéns a vocês que estão aqui hoje, que poderiam estar em outros lugares, mas escolheram estar aqui, né? Em união, pelo nome de Deus, de Jesus Cristo, pela igreja. Então, eu trouxe hoje, a pedido do pastor, uma palestra, né? Eu sou coach. Deixa eu pegar aqui sou do Rio de Janeiro, como falei para vocês. Eu trabalho com terapia e coach, né? Que é uma área de desenvolvimento pessoal. Então, a gente fala muito sobre crescimento, amadurecimento, emoções, né? E principalmente a nossa saúde emocional, que é a base mesmo que a gente precisa desenvolver todos os dias para sermos as pessoas que Deus nos preparou para ser. Então, hoje eu trouxe uma palestra mesmo, um conteúdo direcionado para isso, para trazer um pouquinho de informação para vocês e um pouquinho de visão a respeito do que a gente vê muito em consultório, né? Eu não sei se aqui alguns de vocês já foram ao psicólogo, né, terapeuta, mas sempre tem aquele dia da revolta que a gente fala: mãe, eu preciso de um psicólogo, né? A mãe às vezes fala: vou mandar você para o psicólogo, tá dando muito problema. Então, o que nos leva a ter essa percepção e o que levam vocês ou os pais de vocês a pensarem nisso como uma solução, né? O que está por trás disso? Então, hoje eu vou falar sobre isso, mas antes também eu quero fazer uma oração, tá? Para a gente me colocar aqui na presença de Deus. Senhor Deus, obrigada, meu Pai, por essa oportunidade, obrigada por esse dia, que eu tenho certeza que o Senhor marcou na agenda para que estivéssemos aqui. Tenho certeza que todos que precisam estão aqui. Quero pedir ao Senhor que tome a frente desse momento, que entre com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, que não seja eu, mas sim através de mim, que a Sua palavra chegue e alcance o entendimento de cada um deles. Eu espero que eu consiga transmitir a palavra que o Senhor me colocou no coração para que eles absorvam da melhor maneira. Então, tenha liberdade entre nós, flui com o Teu Espírito, toma a minha vida e muito obrigada por me colocar aqui nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Então, vamos lá. Tem 2 frases que eu gosto muito, tá? E uma que me abriu muito, assim, no momento da minha vida, quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo, né?
que está em 1 Pedro 2,9, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, né? Vocês já ouviram falar muito, tenho certeza disso, já leram. Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, esse versículo, ele não só nos diz quem somos, mas para que viemos, né? Então, temos uma responsabilidade aqui. E a partir desse versículo, muita coisa começou a fazer sentido na minha vida. Por isso eu quero muito compartilhar com vocês, para que vocês reflitam sempre nessa palavra e tenham isso marcado no coração de vocês. E com a minha caminhada, a minha jornada de vida, né, eu já fui jovem como vocês. Sou jovem ainda, tá, gente? Sou muito jovem. Mas já estive com a idade de vocês, já também tive uma criação na igreja, já participei de retiros. Em alguns momentos da nossa vida, as responsabilidades, as rotinas, a vida em si vai nos distanciando de alguns caminhos, né? E quando esse caminho, a gente se afasta do caminho de Deus, às vezes, por trabalho, relacionamentos, amizades, né? As coisas que a vida vai, os caminhos que a vida vai nos apresentando. E a gente vai fazendo escolhas erradas, né? E ao longo da minha trajetória fiz muitas escolhas erradas, aí foram vários caminhos, né? Mas sempre carreguei comigo essa marca da promessa, né? Eu tinha muito isso. Vocês estão recebendo aqui um momento que nunca vai sair do coração de vocês. Então, vocês vão sempre ser resgatados por essas lembranças, né? Assim esperamos. E quando eu comecei assim que eu cheguei em Rio Brilhante, eu fui me deparando, como eu falei, com uma realidade muito diferente, pessoas muito diferentes. E o meu lado de desenvolvimento pessoal foi me puxando para uma visão, né? O que acontece de fato com a juventude hoje? O que acontece com nós adultos? O que acontece com os nossos pais, né, que são mais velhos? Por que todo mundo tá assim meio, sei lá, parece perdido, nervoso, né? Sem saber o que fazer, confuso nas emoções, desesperado por causa dos relacionamentos? Todo mundo tá muito à flor da pele, o tempo todo. E lendo, estudando, eu cheguei numa outra frase que eu abracei para mim também, né? Que diz: a base de toda neurose é a perda, é a perda da noção de um supremo bem. E eu começou a fazer sentido essa frase. Falei, realmente, a gente quando perde a noção de um bem supremo, a gente começa a entrar numa neurose, né? E neurose não é só coisa de doido não, gente. É o caminho para a gente ficar louco mesmo nessa sociedade, né? Então, Viktor Frankl, que foi um filósofo, né, também, foi médico, escreveu muito sobre desenvolvimento pessoal. Ele ficou anos no campo de concentração, né? Passou por muita tortura, por muito sofrimento. Então, ele começou a se debruçar sobre as causas do sofrimento humano, né? O que nos leva a sofrer? O que nos leva a perder o sentido da vida? E ele tenta resgatar isso nas pessoas, sabe? A gente não pode perder de vista esse bem supremo, a gente não pode perder de vista esse sentido de vida, senão realmente a gente entra na neurose. E é isso que acontece nos tempos de hoje, certo? Então eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é saúde? O que é saúde? Para pensar assim, o que é a saúde da gente? Bem-estar. Força física, né? Equilíbrio, energia, disposição, né? Tudo isso é saúde, nos aponta a saúde, certo? E o que é a doença? Se a gente for parar para pensar no mal, entre o bem e o mal, né? A saúde é um bem e a doença é um mal, ninguém quer. E todo mal, ele não tem uma vida própria. Para ele existir, precisa haver a ausência de alguma coisa. Então, a doença, ela nada mais é do que a ausência da saúde. Então, quando a gente perde a nossa saúde, a doença se manifesta. É assim que funciona. Então, a nossa preocupação deve ser não só em tratar a doença, mas principalmente, antes de tudo, de proteger a nossa saúde, fortalecer a nossa saúde. E quando a gente fala em saúde, em doença, né, a gente pensa assim, existem muitas doenças, né? Existem muitas doenças, a gente pode citar aqui várias. Mas tem uma em específico que a gente não consegue diagnosticar objetivamente. E isso é uma dor da medicina, né?
Não existe um exame laboratorial que a gente faça para dizer assim, você está com um transtorno mental, por exemplo. Né? E que doença é essa? Que hoje é a segunda maior doença do mundo, que tem afetado aí milhões de pessoas. Que doença é essa? Vocês têm ideia? Ansiedade? Depressão. Falou ali o jovem. Depressão. A ansiedade está em segundo lugar, né? Quer dizer, em terceiro, abaixo da depressão. A depressão. E o que é a depressão? É uma ausência de sentido de vida. É uma angústia porque há um sentimento de incapacidade diante da vida. Você tem uma situação e você não sabe reagir a ela. Né? E aí você começa a entrar em vários planos que te trazem sintomas, né, de tristeza, por exemplo. Então, a depressão, para a psiquiatria, ela não tem um diagnóstico fechado. Como que se diagnostica uma depressão, por exemplo? Você chega num consultório, existe uma série de perguntas, né? Foi criado um manual de análise clínica e eles fazem várias perguntas. Se você responder tantas perguntas, você está com depressão. Senão, não está, né? É muito subjetivo. E o que pode ser para mim, pode não ser para você. A gente pode enfrentar os mesmos problemas e ter reações diferentes. Então, a medicina ela determinou um limite. Olha, daqui para cá não tem depressão. Passou daqui, tem depressão. E aí o que a gente viu acontecendo? Um exagero de prescrição de psicofármacos, que são os remédios mesmo, para tratar a depressão, a ansiedade, transtorno de humor, né? Que todos nós temos o dia todo e todo dia, a vida inteira, e vai ser assim. Só que é muito fácil hoje, a nossa cultura, a nossa sociedade, ela busca remédio para tudo. Então é muito fácil quando a gente está muito aborrecido, estressado, numa fase difícil, né? A gente, quando é adolescente, tem muita dificuldade para entender certas coisas, para se submeter a certas ordens. Por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que ser assim? Né? Então a gente entra numa neurose e vai procurar uma ajuda médica, por exemplo, e logo é prescrito um remédio, que tem várias consequências, efeitos colaterais na vida. Né? A gente sente depois isso. Então não é que os remédios não tenham efeitos, eles devam ser descartados, não é isso. A proposta que eu quero que vocês reflitam hoje é sobre como que de fato a gente está se colocando numa situação que de repente não é bem assim. Né? Será que eu estou realmente triste, desanimado, ou eu só estou preguiçoso? Né? Será que eu não encontro realmente um sentido na minha vida, ou eu não estou fazendo nada para isso também? Eu durmo o dia inteiro, eu não leio, eu não estudo, sabe? Então tem algumas coisas que a gente sente que isso a gente pode resolver de outro jeito. Né? Então a depressão hoje, vou passar aqui rapidinho para vocês, segundo a OMS, nós temos 300 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. Isso é quase 5% da população mundial. A gente fala, 5% é pouco, né, Juliana? Mas 300 milhões dá quase um Brasil e meio. Né? Dá os Estados Unidos todo. Então, é muita gente com quadro depressivo. E o que é um quadro depressivo, né? Como a gente tem falado aqui. Ficou tão pequenininho, deixa eu ler aqui, para poder passar para vocês. Vamos lá. Então, em 2022, hoje, né, essa pesquisa foi encerrada em 2022. Nós temos aí quase 5%, 4.000% da população mundial com diagnóstico de depressão. 25% dessa população são jovens, ou seja, 2 bilhões de pessoas com a idade aí entre 10 e 24 anos, né, que é a faixa dos jovens. 2 bilhões. Desses 2 bilhões, 25% também, aos 18 anos, já tiveram contato com algum tipo de psicofármaco. Né? Ou seja, já foram, em algum momento, diagnosticados com depressão e começaram a tomar um remédio como esse. No Brasil, o Brasil concentra hoje, o Brasil é o maior país com números de depressão.
São 59% dos casos de depressão no mundo são no Brasil. Então, a gente realmente é um povo muito afetado por isso. O que está por trás disso? Né? Por que isso? Certo? E existe um estudo que mostra uma expectativa de que em 2030 a depressão vai ser a principal doença mundial. Né? Hoje ela está em segundo lugar. Muito em breve, daqui a 7 anos, estima-se que ela será a principal doença. E veja, uma doença totalmente subjetiva. Né? A gente não tem um exame que comprove que você tem uma depressão, que você tem uma ansiedade, você tem um transtorno de humor. Isso não aparece em exame nenhum. 800 mil pessoas morrem anualmente por suicídio, que é consequência de um quadro depressivo. Então, quando a gente começa com essa história, tô triste, a vida não tem sentido, e não tenho energia para nada, aí começa a tomar um ansiolítico e aceita isso na nossa vida como uma verdade, você vai desenvolvendo um quadro cada vez mais profundo. E aí, realmente, outros problemas começam a aparecer. E você pode ser empurrado, né, levado a um estado muito mais grave, cuja consequência é o suicídio. Então, a gente fala de 800 mil pessoas por ano, gente. Eu fiz uma conta. Dá 2 mil pessoas, mais de 2 mil pessoas por dia. Mais de 90 pessoas por hora. Ou seja, essa horinha que a gente está aqui, mais de 90 pessoas estão cometendo suicídio. Isso é muito grave. Se a gente, enquanto povo de Deus, não se incomodar com isso, se a gente não parar para pensar assim, o que eu estou fazendo, né? Porque além de eu estar reclamando da minha vida, eu não estou nem ajudando ninguém a sair de uma situação dessa. Pode estar do meu lado, é 1 a cada 4 pessoas. Aqui a gente tem, aqui, não sei, né? Mas 1, 2, 3, 4, 1 foi. Por quê? Qual é a tristeza? Qual é o vazio? O que está faltando? Que sentido de vida essa pessoa não encontrou para simplesmente se entregar, né? Então, isso tem que estar um pouquinho assim na nossa cabeça, sabe? A gente tem que pensar sobre isso. E o consumo de psicofármacos cresce a cada ano 20% no Brasil. Por trás de tudo isso, por trás desse estudo e por trás desse manual da psiquiatria, que determina, olha, se você responder 5 perguntas, você tem. Se não, por trás disso existe um patrocinador muito forte, que são os laboratórios, são as indústrias farmacêuticas. Existe um interesse muito grande em vender esse tipo de remédio. Então, eu digo que você tem uma ansiedade e te prescrevo um remédio. Agora, se eu disser para você, olha, se você praticar um esporte, essa sua ansiedade vai sumir. O que você vai preferir fazer? Compra um remédio. Mais fácil. Eu vou ali na farmácia, compro um remédio. Isso não resolve. Isso não resolve. O que acontece que algumas pessoas sentem uma sensação melhor? Quando a gente entra no estado de tristeza, de ansiedade, a gente altera o nosso apetite, altera o nosso humor. O nosso organismo, nós somos feitos de hormônios, nós precisamos dessa produção todos os dias, né, de energia e tudo mais, começa a ser afetado. Então, o remédio, ele entra para fazer um tratamento biológico ali. Mas a causa do problema vai continuar em você. Então, não vai adiantar. E os efeitos colaterais desse remédio vão tornar você cada vez mais dependente disso. Certo? É uma fraqueza nossa, cultural nossa. Então, vamos lá. Quais são os principais sintomas da depressão? Olha bem, esses dados aqui são lá do manual, não dá para ver muito bem, né, gente? Eu tenho que... são do manual de medicina, tá? Então, quando você chega num consultório, eles vão te perguntar esse tipo de coisa, para tentar entender se você tem ou não depressão. E aí eu vou falando aqui, vocês vão pensando se vocês têm esses sintomas. Tristeza constante. Alguém sente tristeza? Um vazio, aquela sensação às vezes, né? Pensamentos negativos. Alguém tem pensamento negativo? De vez em quando? Quase sempre. Mudanças de humor, né? Nem sempre a gente está bem-humorado, né? Às vezes a gente está com revolta do mundo, mesmo não quer ver ninguém. Um cansaço constante. Alterações de apetite. Baixa autoestima. Baixa autoestima, então, é o que mais pega os jovens.
satisfação com o corpo, comparação com as redes sociais, com influencers e tudo mais. Então eu não tenho esse cabelo, eu não tenho essa bunda, eu não tenho essa perna, eu não tenho esse corpo, eu não sei dançar desse jeito. Começa, a autoestima vai lá embaixo. Aí eu não sou melhor que, eu sou pior que fulano, eu não sei fazer nada, eu não sirvo pra nada, minha vida não tem... Aí começa os pensamentos negativos, né? E assim vai. Aí não quer comer, porque quer emagrecer, aí altera o apetite, altera o humor, tá com depressão. Toma aqui um remedinho pra você. É assim que é feito o diagnóstico. É assim que funciona, culturalmente falando, tá? Diagnóstico de depressão é realizado por análise clínica, coloquei aqui uma observação. Não existem exames que comprovem a doença. Trata-se de um transtorno multifatorial que varia de acordo com o temperamento, eventos que as pessoas viveram, né? Uma perda, uma morte, um divórcio, um rompimento, um abandono, né? Então, vários fatores, a idade, o gênero. As mulheres têm muito mais depressão do que os homens. Por que será? Questões hormonais, né? Então, assim, existem vários fatores para serem considerados. Eu não posso simplesmente, fica muito difícil determinar quem tem e quem não tem. Por esses sintomas, simplesmente, tá? Existem situações na nossa vida que a gente passa que realmente dão tristeza. São difíceis da gente conseguir superar, principalmente quando tem traumas. Mas nem todo mundo tem trauma. Mas quando existe esse tipo de situação, a gente realmente tem que haver um cuidado especial, num tratamento, num acompanhamento, para trazer clareza, para trazer sentido, para ajudar vocês a saírem daquele quadro de sofrimento. E a gente vive hoje uma sociedade que diz que você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz o tempo todo. Não importa, você faz o que você quiser, seu corpo, suas regras. É assim? Então, eu posso qualquer coisa. Sofrer, nem pensar. Sentir dor, nem pensar. A gente não pode se machucar. A gente não pode sofrer. A gente não consegue olhar para o sofrimento e falar assim, tá valendo esse sofrimento, tô aprendendo aqui com ele. Sabe? Aproveitar isso como oportunidade. As situações da nossa vida, principalmente as mais difíceis, elas trazem uma bagagem de experiência, de aprendizado, de fortalecimento enorme. Por que a gente às vezes se admira com uma história de sucesso de alguém, né? Fala, nossa, olha que história bacana dessa pessoa, porque normalmente ela veio do zero, ela veio do nada, ela enfrentou barreiras, enfrentou preconceito, enfrentou luta e dificuldade. E não é legal isso? E não foi preciso tudo isso para que se tornasse de fato um gigante? Se a gente olhar para a história de Davi, por exemplo, o que foi o gigante na vida de Davi? Será que foi um problema, uma dificuldade? Ele poderia se curvar e falar, cara, não vou conseguir, jamais. Olha o tamanho, olha para mim, o que eu tenho? Não sou nada. Mas ele fez do gigante uma oportunidade. E parou ali? Não. Depois de veio vários outros desafios. Só que cada vez você vai superando, você vai ficando mais forte. Você não muda a tua estatura, você não muda... Às vezes até muda os seus recursos, né? Você vai ganhando mais ferramentas, mais armas. Mas no fundo você é a mesma pessoa. Só que mais forte, com mais coragem, com fé, com ousadia. Então toda dificuldade na nossa vida, por pior que seja, você fala, Juliana, você não sabe da minha dor. Você não sabe o que passa na minha casa. Você não conhece a minha história. Eu posso não conhecer a sua, mas conheço de muita gente. E posso afirmar para vocês. Em todas elas, tem uma resposta, tem um sentido. Tem algo que vai levar você para o próximo nível. Se você não se curvar a ela. Né? Se você não se vitimizar com ela. A gente tem dois caminhos para encarar nosso sofrimento. Ou a gente faz deles uma tragédia e acabou a vida ali mesmo, entendeu? Aquilo, ó vida, ó céus. Ou a gente faz disso um sentido para algo maior. A gente começa a encontrar algo de bom ali. E até através da nossa história compartilhar com outras pessoas para que as pessoas também se resgatem. Certo? Então todos esses sintomas aí são diagnosticados, né? São sintomas de depressão. E se a gente for parar para pensar aqui então, complete a frase aqui. A pessoa depressiva, ela sente tristeza e vazio, né? Devido à ausência de quê? Lembra que eu falei, toda doença é a ausência da saúde, né? Então, todo mal é a ausência de um bem.
Se eu sinto tristeza e vazio, o que está me faltando? Alguém falou alguma coisa? Um bem. Hã? Faltando um bem? Tá faltando um bem. Que bem seria esse? Né? Se eu tô com tristeza, aí sentindo alegria aqui. alegria. A tristeza nada mais é que a ausência de alegria. Isso aí. Pensamentos negativos. Se eu estou tendo pensamento negativo, o que está faltando? Pensamento positivo. Pensamento positivo. Que óbvio. Não, entendendo. Né? Se eu estou com mudança de humor, eu estou mal-humorado aqui. O que está faltando? Hã? Piada. Um estímulo, né? Que te faça mudar o teu humor. É isso aí, um contador de piada, uma música boa, uma atividade, alguma coisa que melhore o nosso humor. Então, qual que é o ponto aqui? Vocês começarem a refletir. Tudo que tem de dor, de mal no mundo é a ausência de alguma coisa boa. Né? A escuridão nada mais é que a ausência de luz. Não é assim? Então, se eu sinto tristeza pela falta de alegria, como que eu posso compensar isso? Tomando um remédio, será? Onde eu vou encontrar alegria? O que me traz alegria? Jogando futebol, aí. Quem quer ver? Quem tem? É isso aí, isso, né? Esse é bom, hein? Gosta, né? É exatamente esse caminho. A gente tem que buscar aquilo que nos compense as nossas ausências. Né? Se eu não me sinto bem, eu não sei, sei lá, eu dar o exemplo de uma paciente adolescente que eu tenho. Eu falei, eu sou muito magrinha. Né? Eu não tenho um corpo como eu gostaria que tivesse. E a autoestima dela vai lá embaixo. O que está faltando? Então, assim, existem questões físicas que a gente pode melhorar. Por que você não melhora esse cabelo, então? Dá uma arrumada. Né? Mas você vem, já está se sentindo, se sente magrinha, ainda anda toda largadinha. Não vai se sentir bonita nunca. Né? Então, cuidados pessoais. Quando a gente fala assim, olha, o belo é um bem, né? O belo se aproxima da bondade. Todo mundo gosta de olhar para aquilo que é belo. Por que vocês vivem navegando nas redes sociais, olhando a vida dos outros? Porque é bonito. É lindo de ver. Por que a gente não aplica na nossa vida? Por que a gente não anda com unha feitinha, cabelinho arrumado, rapaz cheirosinho, todo mundo, né? Isso já ajuda um pouco. Melhora a sua autoestima, melhora o seu humor, melhora as suas relações. Então, tem muitas coisas que estão na nossa mão fazer. Tá? Então, eu quero que vocês pensem sempre isso. Como que algum mal, a presença de um mal que a gente sente é a ausência de algo que está faltando. Mas não só se apegue ao que está faltando. Eu me sinto triste porque falta alegria. Ok, e como conseguir essa alegria? Quais são os caminhos para isso? E isso é que vocês têm que encontrar. Porque o remédio ele não vai te trazer alegria. Ele não vai te trazer um sentido. A gente precisa fazer essa busca por nós mesmos. Entender na nossa vida, dentro da nossa realidade, como que eu faço para encontrar esse sentido. Então, vamos lá. Eu peguei esse trecho aqui de um documentário que está passando agora na Brasil Paralelo. Não sei se vocês conhecem. É uma espécie de Netflix com conteúdos mais interessantes, digamos assim. Né? Eu recomendo, inclusive, para os pais, assinem, deixem em casa. Porque tem muita coisa boa. Qual o tipo de conteúdo que você não precisa se preocupar de controlar se seu filho está vendo coisa ruim ou não, tá? E para vocês jovens que têm interesse em aprender coisas realmente boas, eu recomendo. Então, o nome desse documentário é A Fantástica Fábrica de Sanidade. E um médico lá dos Estados Unidos, estava falando uma palestra e traduzindo, eu anotei o seguinte trecho que ele falou. Todo transtorno é inventado e toda doença é descoberta. Doenças reais são encontradas em cadáveres, transtornos mentais, não. Isso é para reforçar aquilo que eu falei para vocês. Não existe um diagnóstico preciso. Né? A doença mental eu preciso inventar aqui, eu preciso dar um nome para ela. Né? Eu preciso criar, e a medicina fez isso. Isso aqui é ansiedade, isso aqui é transtorno de humor, isso aqui é, sabe? Não existe um diagnóstico fechado para isso.
O transtorno refere-se à forma como uma pessoa se comporta. Uma doença real refere-se a algo que a pessoa tem. Então, se a pessoa tem um câncer, tem lá um tumor, tem algo que libera, né? Tem um câncer. Se tem uma diabetes, tem uma diabetes. Se tem uma anemia, tem uma anemia. Mas se eu tenho um transtorno mental, eu só identifico isso pelo comportamento. É o jeito como você reage, é o jeito como você olha para a vida, é o seu, sabe, o seu jeito de viver. Se você tem tristeza ou não, né? Transtorno, aquelas questões muito subjetivas. Por outro ângulo, precisa-se de uma pessoa, para se ter uma doença real. Né? Então, para eu ter um câncer, basta que eu tenha um câncer. Agora, para ter um transtorno mental, eu preciso de 2 pessoas. Sempre existe uma relação que causa esse transtorno na gente. Sempre existe algo que vem de alguém ou da falta de alguém. Tá? Então, vamos pensar sobre isso aqui. O que acontece comigo? Né? O que acontece hoje na nossa sociedade? Quais são as influências que nos fazem sentir tristeza, transtorno de humor, tudo isso que a gente, quanto jovem, sente, né? Desânimo, cansaço, falta de energia para fazer as coisas, falta de vontade. A gente vem de uma série de gerações culturais, e quando a gente fala que cultura não é cultura do interior, é cultura da cidade grande, não é esse tipo de cultura, nem a cultura intelectual. São gerações mesmo que vêm se formando e que influenciam, né, os nossos pensamentos. Grandes pensadores, filósofos lá de trás, que vêm estabelecendo linhas, ideologias que a gente vai captando sem perceber. E os jovens são muito afetados por isso hoje, por essas ideologias, por essas afirmações de que você nasceu para ser feliz, você pode fazer o que você quiser, que tudo é relativo, né? E existem 3 frentes que afirmam muito isso, né? Que vem massacrando mesmo as nossas gerações por uma mudança de mentalidade que prejudica a gente, né? Que é o niilismo, o cientificismo e o relativismo. Eu vou passar rápido aqui porque, né? O cientificismo, ele prega a ciência no centro de tudo. Então, a gente afasta muito Deus do centro das coisas e como se a ciência resolvesse todas as questões da existência humana. E não é assim que funciona. Até hoje, ela luta para resolver questões da alma, como a depressão, por exemplo. Por isso foi necessário estabelecer uma regra e dizer, olha, aqui tem, aqui não tem. Porque eles não têm como entrar na tua alma e entender qual é a doença da tua alma. Eles não querem assumir essa verdade. Então, hoje, a ciência está muito no centro de tudo. E a gente acabou abraçando isso. Por isso, a gente tem essa cultura dos remédios, né? Enfim, esse caminho mais fácil, digamos assim. O niilismo é uma frente que diz que a vida não tem muito sentido. Né? As coisas não têm muito valor. Por que a gente troca de telefone todo ano? Por que a gente fica 2, 3 anos com um carro e já quer trocar de carro? Né? Por que os nossos relacionamentos, tanto faz, tanto fez? Eu conheço alguém hoje, outro amanhã, e outro depois, né? E aí me relaciono, vou naquela profundidade, depois com outro. E aí, cadê o valor disso? Não tem, não existe. Tanto faz. Pessoas e coisas têm o mesmo valor. E do niilismo a gente puxa aí o relativismo, né? Que é tudo é relativo, tudo depende. Se eu disser que isso aqui é uma caneta, é uma caneta. Você fala, não, Juliana, é um passador de idade. Não, mas para mim é uma caneta. Então tá bom. Depende do teu ponto de vista. Não depende, a verdade ela é absoluta. Não existem 2 verdades a respeito de uma coisa só. Então a gente tem que parar muito com isso, esse negócio de eu respeito o seu... Não, tudo bem, se para você esse é azul, né? Se esse aqui é azul, tudo bem. Para mim é verde. Mas se você está dizendo que é azul, tá tudo bem para você. Não é. A verdade é uma só. Não vai mudar porque você quer enxergar de outra cor. A gente tem que ter a verdade como centro e não negociar o que é verdadeiro. E quando a gente fala para dar um exemplo de coisas, né? Mas se a gente levar isso para a nossa vida, para as nossas relações e principalmente para os valores cristãos, a gente não pode negociar as coisas como se fosse uma verdade dupla.
O que está na Bíblia, o que está escrito ali é a verdade. Não tem, mas eu entendo dessa forma, mas eu quero desse jeito, mas para mim isso aqui não serve. Então, assume que você não está pronto para encarar essa verdade e vive do seu jeito. Não tem problema, é melhor você ser íntegro e falar, né? Não estou pronto. Do que querer relativizar uma coisa que é verdadeira. Né? Que é a palavra. Então, a gente, enquanto sociedade, vocês jovens, nas escolas principalmente, quando a gente fala lá, somos uma geração eleita e temos uma responsabilidade de anunciar o evangelho, de falar do amor de Deus, de sermos exemplo. Vocês não podem se curvar diante desse tipo de questão. Vocês têm que defender a verdade. Como que eu defendo a verdade? No embate? Eu tenho que discutir, Juliana? Não. Através do exemplo de vida. Através do seu comportamento, através das suas escolhas. O fato de vocês estarem aqui hoje, vocês estão pregando uma verdade na vida de vocês. Né? Que para vocês faz sentido. Então, é assim que a gente caminha na nossa vida. A gente tem todas essas influências culturais que afetam a verdade, né? Começam a distorcer o que é a verdade, a dizer que talvez seja, talvez não seja. Quando eu começo a distorcer a verdade, eu vou me afastando, eu vou, na verdade, tirando o valor das coisas. Né? Então, Deus e o meu carro, e a minha família, e o meu dinheiro, tá, tudo começa a ficar no mesmo nível ali. Não existe mais uma hierarquia de valor. E nós, seres humanos, somos seres hierárquicos. A gente precisa dessa ordem. Quando a gente começa a relativizar os valores, colocar tudo no mesmo plano, o que acontece? A gente cede aos prazeres e aos vícios. A gente começa a buscar a alegria, o prazer pelo prazer. Né? Então, se eu ir à igreja ou não ir à igreja é a mesma coisa? Se eu eu vou hoje, sei lá, vou pro carnaval lá, escola de samba. E no outro dia eu estou na igreja, então, não importa. Importa que eu estou na igreja. Aí eu começo a relativizar. E vou cedendo. Chega uma hora que a gente perde essa força. Se a gente tirar essa hierarquia nossa, a gente precisa entender isso. Espera aí, eu sou um ser hierárquico, eu preciso de ordem. Todos nós precisamos de ordem. Senão a gente se perde. E quando a gente se perde, a gente entra na neurose. E começa a abrir espaço para uma série de sentimentos e sensações que não deveriam penetrar no nosso coração. Quando a gente começa a ceder para vícios e prazeres, a gente começa a afetar os nossos relacionamentos, a gente começa a afetar a nossa autoestima, porque começa a haver um conflito da nossa essência com aquilo que a gente quer fazer, que é o prazer. Então, se tivesse uma prescrição, vamos supor que vocês são médicos aqui, terapeutas, psicólogos, enfim. Chega alguém lá com um quadro depressivo. Eu sinto tristeza, tudo isso que a gente falou. Estou com perda de sentido. Minha vida não tem mais por que continuar. Uma prescrição. Que remédio seria esse? Sim. Deus, Jesus. O que traz? O que vem com essas palavras? O que Jesus traz para a gente? O que Ele nos entrega? Quando Ele nos convoca e diz, vocês são o povo que eu escolhi para ir no mundo. Vocês não estão aí por acaso. O céu, ele não é o destino de vocês. O céu é a origem. Vocês saíram de lá para cumprir algo aqui nessa terra. Vocês não estão, a vida de vocês não está à toa aí, não. Vocês estão achando que a vida está à toa, porque você está sem foco. Que olha bem o que eu trouxe para vocês. Propósito. Deus nos deu um propósito. Todos nós temos um propósito. Todos nós carregamos um propósito. E quando a gente não se atenta para isso, quando a gente perde isso de vista, quando a gente esquece quem a gente é que a gente perde o sentido da vida. Por que a vida das pessoas perde o sentido? Porque não tem propósito. Ela não quer abraçar o propósito que já foi determinado para ela. Se a gente entender que somos filhos de Deus, que viemos aqui para fazer algo de diferente, nem que seja na vida de uma pessoa,
a nossa vida encontra sentido. Então a minha tristeza, meu corpo, não se perde. Isso fica pequeno. A gente começa a ordenar. O que vem primeiro? Buscar em primeiro lugar? Não é? Agora a gente inverte, a gente pega a pirâmide e faz, né? Começa a buscar felicidade. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter prazer. Eu tenho que ter. E o meu prazer está nos bens materiais, nas coisas da carne, né? E aí a gente realmente entra numa desordem. Então, o que é propósito? O propósito, ele carrega 3 coisas aqui para a gente pensar do que é propósito, verdade? Primeiro, a sua história. Quem você é, entender a sua identidade. Tudo que você viveu, tudo que você passou, toda a sua história de vida, ela já faz parte da sua identidade. Isso não é por acaso. Cada um tem uma história diferente, porque assim Deus quis uma história diferente para cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. Então eu preciso que você passe por isso, eu preciso que você passe por isso, eu preciso que essa seja a sua história, que onde eu quero te levar, as pessoas que eu quero que você alcance precisam ouvir a sua história. E se você é filho de Deus, se você carrega a essência, a autoridade de Deus na sua vida, onde quer que você esteja, você tem que ter a sua carteirinha ali, ó. Sou filho, sou marcado, não estou à toa aqui nesse mundo. E a gente precisa ter isso muito dentro do nosso coração. Além da nossa história, a gente tem a nossa forma. Assim como a xícara e a cadeira e o lápis, tudo que é criado com um desígnio, né? Quando a gente pensa no lápis, ele é para escrita. Por isso ele tem aquele formato. Eu posso usar um lápis para prender o cabelo? Posso. Todo mundo faz isso, né, mulher, né? Tem um lápisinho. Funciona. Mas é o propósito do lápis? Não. É porque ele foi criado? Não. Então, eu estou usando ele para algo que não é a finalidade dele. Por que a xícara tem a alcinha? Já pararam para pensar? Porque está quente. Porque ela foi feita para um líquido quente. Então, para não queimar o dedo, foi feita uma alcinha. Por que a cadeira tem esse formato? Para você sentar, apoiar os braços, porque é um objeto para te dar um conforto. Então, tudo que é feito, quando a gente fala a palavra design, é desígnio. E nós também temos o nosso design, né? Deus nos fez, nos desenhou para algo. Tudo tem um propósito, tudo que acontece na nossa vida, o seu jeito, seu cabelo, sua cor, seu tamanho, tudo tem um propósito. E a gente precisa aceitar isso e abraçar isso como a nossa realidade, sem se vitimizar, sem se comparar com os outros. Pega o que você tem para fazer a sua história. Com a ajuda de Deus, você vai ser o melhor que você pode ser. E a nossa missão, né? Que está ligada à nossa forma. Então, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Porque nós temos uma missão na Terra. Então, não pense que você é só um ser humano que nasceu e aí? O que é a vida? A vida é uma narrativa. Você está escrevendo todo dia a tua história. Né? Quem você quer ser daqui a um tempo? Que história você vai deixar? Para quem você vai deixar? Que exemplo você está deixando? Então começa a escrever essa sua história com o que você tem, com a tua forma. Até com aquilo que mais incomoda, porque tem alguém também que se incomoda. Então você precisa entender isso e ajudar outra pessoa. Por onde eu começo, Juliana? Por esse versículo, 1 Pedro 2,9. Guarda isso no coração de vocês. O propósito de cada um de nós está aqui. A gente ouve muito essa palavra, ficou muito bonita a propósito, né? A gente fala de profissão, fala de gente que, sei lá, vira referência no mundo para muitas coisas. Mas todos nós temos um propósito em comum, que é anunciar o Evangelho, né? Falar do amor de Deus. Então esse é o propósito base para tudo que a gente for fazer na nossa vida. Como que a gente fortalece a nossa imunidade para esse tipo de situação? Como que a gente fortalece a nossa saúde emocional? Como que a gente usa, Juliana, como que eu uso toda essa ideia? Tá bom, eu sou filha de Deus, eu sou geração, eu tenho que me aceitar, mas, né, eu não consigo processar isso na minha cabeça. Eu me sinto triste ainda, né? Eu reclamo da minha vida. Eu acho que eu tinha que ter uma vida diferente. Como que a gente fortalece a nossa saúde emocional? Como que a gente busca, antes de buscar qualquer tipo de
remédio, tá? E deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu não estou falando que os remédios são descartáveis, tá, gente? É porque existe, de todas as pessoas que vão ao consultório, que buscam uma ajuda médica, a maioria não precisa de remédio. A grande maioria não precisa de remédio. É coisa de 1 para cada 8 pessoas. De 8 pessoas que vão procurar uma ajuda médica, somente 1 precisa efetivamente de remédio. Então é um número muito alto isso. E o que leva as pessoas a fazerem isso é essa busca por um sentido que elas buscam em coisas que não vão trazer resposta. Tá? Essa perda, esse distanciamento do bem supremo. Então a gente fortalece a nossa imunidade através de virtudes. Quais são os remédios para a nossa alma? O que eu vou tomar então, Juliana, todo dia? Né? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Lá para aquela questão da cultura, né, que a gente sofre influências culturais e tudo mais, ideologias, o tempo todo a sociedade pregando o que a gente tem que fazer, como a gente tem que ser, que cor que a gente tem que usar, como que a gente tem que falar. Como que eu me defendo disso? Como que eu protejo a minha saúde emocional desses ataques, né, dessas questões? Através da temperança. Quando a gente... embaixo aqui. Os prazeres e os nossos vícios, né? Como que eu me defendo disso? Do que a sociedade impõe? E que eu vou buscando cada vez mais prazer na minha vida, através da temperança, que é uma virtude. E a temperança vem justamente da palavra tempero. É a gente saber temperar os nossos prazeres. Porque prazer é bom, todo mundo precisa sentir prazer, seja no futebol, né? Sei lá, como no balé, na profissão, sabe, numa viagem, num bem que a gente compra. Prazer é digno. Só que a gente precisa saber temperar isso. Quando a gente inverte e quer viver uma vida só de prazer, do prazer pelo prazer, a gente, na busca desse prazer insaciável, vai se deteriorando, vai se desfazendo. Principalmente quando a gente fala de vícios. Eu começo com uma cervejinha, daqui a pouco eu vou para uma vodka, daqui a pouco eu estou num uísque, aí eu vou para um cigarro, e daqui a pouco eu estou numa droga pesada. Por quê? A alteração química, ela vai perdendo efeito. Então você vai cada vez buscando recursos mais fortes para te trazer aquela sensação de prazer. E isso é muito grave. E isso é muito presente na sociedade e na idade de vocês. A gente vê muito isso, né? Pela aceitação, a necessidade de fazer parte de um grupo, você não quer ser rejeitado, então você vai aceitando, vai negociando a verdade e vai aceitando algumas coisas. Então, a gente precisa desenvolver a temperança. E para o desenvolvimento da temperança, eu separei um versículo que está em Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É isso aí. Então, a gente tem que ter o cuidado com esse tipo de comportamento, tudo isso que está na palavra. Deus já nos advertiu. Quando a gente estuda hoje em temperança, é muito legal quando eu vou para um estudo científico, eu vou para um estudo da terapia e eu encontro resposta na palavra de Deus, né? A origem está ali, toda a base está ali. Então, tudo que o ser humano precisa, tudo que a gente trata em consultório, tem uma origem bíblica. Já estava ali, Deus já nos advertia há muito tempo. Não cedam a esse tipo de coisa. Não negociem com esse tipo de coisa. Se afastem desses tipos de situações. Então, são pequenas coisinhas no nosso dia a dia, uma inveja, uma fofoca, uma injúria, um preconceito, né? Uma olhadinha aqui numa prostituição,
um comportamento que incita a sexualidade. Né? Por que a gente quer despertar esse tipo de coisa na nossa vida? Por que a gente vai dar brecha para isso? Não podemos. Somos um povo escolhido, né? E quando a gente fala somos um povo, somos todos. A gente tem que se preocupar com quem está do nosso lado também. Sabe? Por isso a nossa verdade tem que estar no nosso comportamento. Então a gente desenvolve a temperança assim, se afastando desse tipo de coisa, buscando tempero e equilíbrio naquilo que nos dá prazer e nos motivos que nos levam a buscar esse tipo de prazer. Então afastem-se daquilo que provoca em vocês vícios. Tá? O vício da preguiça, o vício da fofoca, o vício que seja mesmo de alguma substância química, o vício da prostituição, da pornografia, né? O vício da pornografia. Se afastem disso. Músicas que incitam esse tipo de comportamento, se afastem disso. As músicas, elas penetram no nosso coração. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está ouvindo, com o que a gente está falando, com o que a gente está cantando. Comecem a prestar atenção na letra das músicas. É uma batidinha, não é uma batidinha. Presta atenção no que está falando. Que tipo de sensação você tem quando você ouve determinadas músicas? Comece a observar o teu corpo. Tem música que te deprime, inclusive. Às vezes você está até feliz, ouviu aquela música e fala, nossa, fiquei triste, sem nem porquê. A música choradeira, lamentação da vida, né? Sofrência. Então a gente tem que estar atento a isso, as coisas que mudam o nosso estado emocional. Tá? Fortaleza. A fortaleza, ela vem, é a virtude que vem para fortalecer os nossos valores. Na idade de vocês, a gente precisa muito de fortaleza, porque é a virtude que está relacionada à responsabilidade. É acordar cedo, é estudar, é fazer o que tem que ser feito, sabe? É arrumar a sua cama, é cuidar do seu uniforme. Isso é força, a força que vocês precisam ter hoje é essa. Depois piora, fica mais difícil, sabe? Mas a gente tem que criar esses hábitos. Só, o pai e a mãe pedem fazer um negócio, não faz por preguiça, não faz por desleixo. Cadê a fortaleza? Porque você deu o prazer, preferiu ficar vendo TikTok o dia inteiro, ou vendo uma série, maratonei uma série inteira e a louça ficou lá para lavar. Você deu o prazer. Não teve temperança, não teve equilíbrio. Cadê a responsabilidade? Vocês não querem ser respeitados? Não querem ser... Né? Eu sou homem, sou menina, eu posso ir na festa sozinha, eu posso fazer o que eu quiser sozinha, mas cadê a responsabilidade? Só vem a mim? A gente ganha respeito com responsabilidade. À medida que vocês adquirirem responsabilidade na vida de vocês vão adquirindo respeito das pessoas. E admiração. É assim que funciona, não tem outro caminho. Então a fortaleza é a vontade, é a virtude da vontade, a vontade de fazer. Mas eu não tenho, Juliana, vontade de acordar cedo. Realmente é difícil, mas tem que fazer. Por quê? Você quer continuar tendo a vida que você tem? O jogador de futebol. É legal ter que treinar todo dia, aquela coisa, e acordar cedo e faz isso, aquela... Não é, mas qual que é o objetivo? Onde está o alvo? Né? A recompensa é sempre maior do que o sacrifício. Então o processo é difícil, mas você tem que estar na tua cabeça, eu tenho que estudar. Não é para agora. Não é para hoje. Realmente. O que faz diferença na minha vida hoje estudar geografia? Nenhuma. Mas o que você vai ser amanhã? Vai que você se torna, sei lá, um piloto de avião, um prático, algum viajante, né? Para que serviu lá atrás você ter estudado? Você vai fazer um concurso público, seja qual for o teu alvo, é crescer na vida. Então, pequenas tarefas diárias hoje edificam vocês. Se vocês não tiverem força para fazer esse mínimo, que é o básico do dia a dia, arrumar a cama, escovar o dente, tomar seu banho, cuidar dos seus horários, né? Não se atrasar, ter uniforme, roupinha, quarto arrumado. Cara, tá tudo na mão. O que vocês vão ser? Mãe e pai não vai para sempre, não. E não pensa, vou arrumar um namorado que vai cuidar das minhas... Não vai. Vamos arrumar um namorado que vai bancar minhas contas? Não vai. A gente tem que somar na vida das pessoas. Não fique esperando conhecer alguém para mudar a vida de vocês, não. Pensa hoje. Eu preciso ser hoje.
ter meu carro, ter minha casa, para quando eu conhecer minha esposa, sabe? Ter estrutura, ter uma família bacana e pronto. Resolvi a vida. Força, responsabilidade. Tá? Para a gente edificar a verdade, né? A gente fortalecer essa questão da verdade, a gente tem que ter a virtude da justiça. Tá? Até passei aqui do versículo que está em João, né? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então não adianta ficar prostrado, frustrado, achando que a vida é difícil, né? Tudo é um saco. Tenham ânimo. Deus também já nos advertiu. Assim como com relação aos prazeres, com relação à nossa fortaleza. Tenham ânimo. Vocês vão ter aflições e adversidades. A vida não é fácil. Tá? Ela não é fácil, mas ela pode ser leve. Quem anda com Jesus tem uma vida, quem anda sem Jesus tem outra. Isso é real. Tá? Então, na justiça, como que é essa virtude da justiça? É saber o que é justo. E o que nos diz o que é justo e o que não é justo? A verdade. Se eu tenho a verdade como referência, eu sei o que é justo e o que não é justo. E eu consigo agir e me posicionar dessa maneira. Então, a gente tem aqui ter muito diante de nós o senso de verdade. A palavra de Deus é o que dá direção para as nossas decisões. Tudo que vocês fizerem, todas as decisões que vocês tomarem, todas as amizades que vocês escolherem, as festas que vocês vão, os lugares que vocês vão frequentar, tudo. Vocês têm que ter a verdade muito nítida para vocês. Quando alguém fala, pô, faz isso aqui que é maneiro. Pô, peraí. É maneiro para quem? Né? Vai me fazer bem? Isso é certo? Isso é justo com meus pais? Isso é justo com o professor? Isso é justo com o pastor? Isso é justo com o meu colega? Isso é justo com a minha vida? Isso é justo com Deus que me criou? Me deu a vida e todo dia me dá a oportunidade de acordar, abrir os olhos, ter saúde? Isso é justo? A gente precisa pensar e fortalecer esse senso de justiça, porque no dia a dia nós somos tentados o tempo todo a quebrar esse senso de justiça. A gente faz porque quer. A gente faz porque a gente é egoísta, a gente faz porque a gente é autorreferente. Eu faço o que eu quero a hora que eu quero. Pouco me importa o outro. Né? E a gente vai perdendo esse senso. Então, para fortalecer a nossa verdade, tem lá na palavra, né? Em Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o nosso princípio, a nossa justiça é a palavra. Ela está lá, revelada lá no Evangelho. Então, toda vez, toda decisão, qualquer passo que vocês forem dar, tem que ser com base nessa justiça aqui. Sejam pessoas justas, sejam pessoas honestas, sejam pessoas íntegras. A verdade te dá a direção para isso. Não façam porque vai ter um benefíciozinho aqui, né, um dinheirinho por trás ali. Não façam. Sejam justos. Busquem a justiça. Na dúvida, vai na palavra, está lá. O que vocês precisam fazer. Não se confundam. E com relação à cultura, agora sim. A cultura, que é essa influência toda que a gente sofre nas redes sociais, na mídia, né? Às vezes até em filmes, nas músicas, nos programas de televisão, que a gente vai absorvendo isso como verdade e começando a mudar o nosso comportamento de acordo com aquilo que a gente está vendo, né? Como que eu me defendo disso, desses ataques? Com prudência. Essa é a virtude que a gente precisa. E como que eu adquiro prudência? O que é a prudência? Ela é a sabedoria. E a sabedoria vem de Deus. A sabedoria está na palavra. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Tem uma passagem muito famosa, que ficou muito famosa recentemente, que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente se apropria de fato da verdade, da justiça, a gente adquire sabedoria e começa a ter prudência nas nossas ações. Você vai fazer uma coisa, você pensa 3 vezes. Sabe quando acende a luzinha e fala, o Espírito Santo está aqui, ó. É a sabedoria aqui. A sua consciência muda. E a gente tem que buscar isso. Como que a gente alcança isso? Desenvolvendo nosso intelecto.
A gente tem que ler, a gente tem que buscar informação, a gente tem que se desenvolver, a gente tem que querer mais, a gente tem que ser curioso para saber as coisas do mundo. Começar a confrontar um pouco mais, sabe? Mas por que eu tenho que fazer isso? Isso não é certo, né? Ah, mas todo mundo faz. Não, todo mundo faz, não, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se é justo, deixa eu ver se tem a verdade, deixa eu ver se confronta com a palavra, deixa eu ver se faz sentido para a minha vida, para o meu modelo de vida, para a minha identidade. Você adquire prudência, raciocínio. A gente vai menos com a massa. Quanto menos a gente desenvolve o nosso intelecto, mais massificado a gente fica. Então, vai todo mundo para um lado, eu vou também. Vai todo mundo para cá, eu vou também. Mas por que você está indo? Eu não sei, vai todo mundo indo, eu vou também. A gente tem que parar com isso. No Rio de Janeiro acontece muito isso, gente. É falso arrastão. Um levanta, sai correndo, às vezes viu a criança, aí a mãe levanta correndo. Aí o outro vê a outra correndo, já corre também. Mas era o que? Quando você vê, já vi isso. O bar fica vazio, todo mundo sai correndo. Mas era o que, gente? Não era nada, gente. Eu só corri que minha filha ia atravessar a rua, eu levantei correndo. Assim. Para pensar, ver o que está acontecendo. Que movimento é esse? Por que as pessoas estão agindo dessa forma? Por que todo mundo está fazendo? Por que todo mundo está cortando o cabelo igual do Neymar? Tô brincando, tá, gente? Se eu fosse menina, eu cortava também, que eu gosto dele. Mas assim, a gente tem que pensar. Pô, mas tá porque é uma moda, porque é um estilo maneiro, então beleza, então eu vou fazer. Agora, se ele está tendo um comportamento errado, eu vou fazer só porque é o Neymar e está todo mundo fazendo? Não. A gente tem que parar para pensar. E pode ter certeza, para onde vai a maioria é um caminho errado. Porque se destaca aqueles que pensam. Se destaca aqueles que pensam. Então, para onde todo mundo for, pode ter certeza que vai dar errado. Tá bom? Então, chegamos aqui, gente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A resposta que a gente precisa está aqui. Antes mesmo de acontecer todos esses fenômenos, né? Acontecer todo esse número grande de depressões e tudo mais, já estava escrito. A gente já sabia que isso, né? A gente não, né? Deus já sabia que isso aconteceria. Então, todas as respostas estão na palavra. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é o sentido da nossa vida. Não olhem para Jesus como só o Jesus da Bíblia, uma história a mais. Ele está com a gente, Ele anda com a gente, Ele está o tempo todo, é um Deus vivo. Por que Ele é diferente? Que foi o único que ressuscitou. Então Ele está vivo. E está com cada um de nós o tempo todo. Deixou aqui seu Espírito Santo. Você precisa conversar, conversa com o Espírito Santo. Está difícil? Conversa com o Espírito Santo. Busca se entender, se resolver, sabe? Se encontrar, se aceitar. Busca ajuda. É difícil, às vezes, para o jovem ter essa compreensão. Para a gente é também. A gente, às vezes, né, é mais fácil entregar tudo. Só que a gente tem que lembrar, opa, peraí, eu tenho uma responsabilidade. A minha vida não me pertence. Né? A nossa vida não nos pertence. Nós temos aqui, ó, emprestado um espírito para fazer algo. E se a gente não fizer, não se engane. Ele vai botar outra pessoa para fazer. Você tem um chamado. Talvez alguns aqui podem já ter escutado alguma coisa, né? Do tipo, eu nasci para isso. Outros ainda não. Cada um vai ser no seu tempo. Mas busquem, peça a Deus, Senhor, me mostra, me revela. Qual o sentido da minha vida? O que o Senhor tem para mim? É o tipo de pergunta que o Espírito Santo adora responder. Ele quer aquele que está interessado em saber, em cumprir o chamado, em fazer a vontade dele, em servir, colocar a vida à disposição, sabe? Então me mostra, me faz entender o que o Senhor tem para mim. Dá um sentido aqui para a minha vida. Não deixa eu me perder, não. Esse é o tipo de oração que a gente tem que fazer todos os dias. E a nossa reflexão final. Eu queria que vocês pensassem, sabe, sobre essas questões. Eu queria ter trazido impresso, mas não foi possível. Antes da gente procurar uma ajuda profissional,
Tá, gente? Eu tô falando de coração. Eu sou terapeuta. Eu poderia botar todo mundo aqui para fazer consulta. Não, vocês precisam se consultar. Não. Antes de se consultar comigo ou com qualquer profissional, se consulta com Deus e faça a seguinte reflexão. Eu já orei pedindo direção de Deus? Você já orou algum dia na sua vida pedindo direção? Me ajuda no que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu estou perdido. Me ajuda? O que tem me deixado triste? Eu não sei, é uma angústia, um negócio assim. Eu não sei o que é. Ora, pede a Deus, me mostra onde está a minha fé. O que está me causando essa tristeza? E se não é nada, tira do meu coração. O que é isso? Eu rejeito, Pai. Não é da minha natureza ser triste. Eu sei que existem momentos de luta, de tristeza, coisa que deixa a gente para baixo, mas eu ser uma pessoa triste, não. Eu estar triste, eu sei porque eu tô. Aconteceu isso me deixou triste, mas eu não sou triste. É diferente. O que eu preciso fazer para melhorar? Eu tenho feito o meu melhor ou tenho sido preguiçoso com a minha vida? A maneira como tenho convivido a minha vida, a maneira como eu tenho conduzido a minha vida, conflita com a palavra de Deus? Ou será que eu estou fazendo tudo errado? E aí é óbvio que vai dar tudo errado. Se você toma uma decisão, você faz uma sociedade, você resolve mentir para sua mãe, faltar, fazer as coisas fora da direção da palavra, vai dar errado. Vai abrir um monte de brecha aqui, ó, sabe? Aí você mente, aí sua mãe descobre, aí briga com você e você acha que ela é um saco ainda porque brigou contigo. Você mentiu. A mãe fala, você tem responsabilidade, sua responsabilidade é essa. Você não faz. Aí a mãe briga porque que um saco essa casa. Queria morar em outro lugar, queria morar com a minha tia, queria morar com... Faz o certo. Faz o certo. Vê se alguém vai te cobrar. Vê se alguém vai brigar com você. Não vai. Aí a vida fica de boa. Pelo contrário, você vai começar a ouvir elogio, você vai começar a ser visto de uma forma diferente. Vai ganhar o respeito que você quer. Quando você for pedir alguma coisa, vai ter uma resposta diferente. A gente jovem, a gente está aqui para servir os pais mesmo. Porque eles servem a gente. Paga escola, paga roupa, paga telefone, paga tudo. Não? E quando você estiver diante de um problema, de uma dor, de alguma dificuldade, uma dúvida, pergunta: que conselho Deus me daria? Antes de pedir conselho para amigo, sabe? Coleguinha da escola, que conselho Deus me daria? Você, no seu quarto, na sua hora de dormir. Medita sobre essas coisas. Eu estou sendo legal comigo? Eu estou fazendo meu melhor? Como que eu posso melhorar? Tenho vivido de acordo com a palavra ou não tenho? O que tem me deixado triste? Me dá direção, Deus. Me dá um conselho. E espera, sabe? Ora e espera. Não adianta orar e eu sair querendo... Opa, não. Espera. Acalma o coração. Se ainda assim estiver difícil, muito complicado, aí sim a gente pede ajuda. Mas o nosso remédio, o remédio para a nossa saúde emocional, a fonte de saúde é Deus. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Então, é isso. Muito obrigada. Eu queria deixar que vocês reflitam nessa frase. Não percam isso da mente de vocês, que toda vez que bater uma neurose, que bater sabe, aquela angústia, é porque a gente está se afastando do bem supremo. Então corre para a palavra, corre para o louvor, corre para a igreja, corre para a pregação. Vai se alimentar, o nosso espírito precisa ser alimentado. E é assim, alimentando a gente, se aproximando do bem, se aproximando da verdade, que a gente protege a nossa saúde emocional. E evita ir na massa aí com todo mundo
na depressão, no remédio, no suicídio. E façam isso por vocês e pelo próximo. Se tiver um colega na escola, alguém, um parente, observa as pessoas e tenta ajudar. Fala para eles, olha, tem um remédio. Tem um remédio que é melhor do que todos esses. Tem um remédio que pode te liberar de todos esses remédios aí. Tem gente que vive dependente de remédio. Então tem uma verdade, tem um caminho, tem um que é vida. E é Jesus Cristo. Então é isso, gente. Obrigada. Espero que tenham entendido um pouquinho sobre o que é depressão, para que vocês reflitam um pouco mais sobre, sabe? As angústias, as tristezas, todo mundo tem, são fases. Mas a gente, quanto mais próximo de Deus a gente estiver, mais protegido a gente vai estar. Tá bom? Obrigada. Convido vocês a ficarem em pé e fecharem seus olhos. Nós vamos cantar uma canção. Quem souber pode estar cantando junto conosco. Se não, só faça dessa canção a sua oração nesse momento.
Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós adoramos o seu santo nome e nós queremos dizer que nós somos do Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo tempo precioso que nós tivemos aqui, Pai. Obrigado pelo privilégio, Pai, que nós tivemos de ouvir aqui a sua serva, Pai, trazendo a sua mensagem, junto com aquilo que o Senhor deu de conhecimento a ela, Pai, técnico, junto com teologia, com a palavra do Senhor, Pai, para que nós pudéssemos ser ministrados, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade, Pai, onde nós podemos rever alguns conceitos. E nós pedimos que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai. Nós sabemos que essa caminhada aqui não é fácil e não será fácil, Pai. Mas nós sabemos que nós estamos com aquele que venceu o mundo, que venceu as trevas, aquele onde nós podemos confiar, aquele que é o nosso Deus forte, o nosso melhor amigo, que sempre está com seus braços abertos para nos receber, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo momento que nós tivemos, Pai. Nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor derrame graça, misericórdia, Pai. Nós somos falhos, nós somos pecadores, Pai. Muitas vezes nós temos ido contra a sua palavra, Pai. Nós temos sido negligentes, Pai, na leitura da palavra, na oração, de se relacionar com o Senhor, Pai. Tenha misericórdia na nossa vida, Pai. Tenha misericórdia porque nós não temos buscado viver de uma forma saudável, Pai. Seja de forma física, biológica ou espiritual, Pai. Nos perdoe, Pai. Nos ajude, Pai. Nós pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor coloque pessoas no nosso caminho, Pai. Que nos ajude, Pai, a nos direcionar nesse caminho, Pai. Que nós possamos sentir confiança de abrir o nosso coração, contar os nossos medos, os nossos anseios, os nossos traumas, Pai. Em nome de Jesus, coloque pessoas confiáveis no nosso caminho, Pai. Pessoas do Senhor com entendimento, com sabedoria para poder nos direcionar, Pai. Por favor, Paizinho Santo, nos ajude, Pai, a abrirmos os nossos corações às pessoas, porque o Senhor fala que aquele que confessa os pecados, Pai, o Senhor escuta. É como se o Senhor tratasse o pecado, é como se o Senhor conseguisse fechar a ferida. O Senhor fecha a ferida, na verdade, Pai, quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, Pai. Por favor, Paizinho Santo, nos ajude, Pai. Esteja conosco, Pai. O Senhor prometeu que o seu Espírito Santo estaria conosco, está conosco. Nós possamos sentir o aconchego do Senhor e o cuidado do Senhor através do seu Espírito Santo, Pai. Nós possamos sentir, Pai, o seu toque, o seu cuidado conosco, Pai. Por mais que muitas vezes nós recebemos não de várias pessoas, de diversas pessoas, principalmente das nossas famílias, muitas vezes, Pai. Nós carregamos traumas, muitas vezes, que vêm dos nossos avós, dos nossos pais, Deus. Mas eu peço que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos acalentar, que o Senhor possa nos aconchegar nos seus braços, Pai, e que em Ti nós possamos buscar refúgio, Pai. Por muitas vezes nós buscamos refúgio no mundo, Pai. Por muitas vezes nós buscamos refúgio, buscamos preencher o nosso vazio do nosso coração com coisas que são passageiras, Pai, que não vão nos trazer nada, Pai. Nós pedimos perdão ao Senhor por ter buscado essas coisas e não buscado o Senhor em primeiro lugar, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, a começar em mim, Pai. Que o Senhor possa transformar o nosso coração, Pai Santo. Que o Senhor possa preencher o nosso coração com o Senhor. Que o Senhor possa preencher com o que há de melhor do Senhor, com Cristo Jesus, Pai. Nós possamos buscar, Pai, preencher não com os prazeres do mundo, mas contigo, com a sua palavra, com oração, com pessoas, Pai, do Senhor, Pai. Nós possamos buscar amizades saudáveis, Pai. Nós possamos ser amizades saudáveis. Se nós queremos buscar amizades saudáveis, nós possamos ser amizades saudáveis, Pai, uns para os outros, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. E nós pedimos que o Senhor continue cuidando, Pai. Cuida de cada um de nós, Pai. Direciona os nossos passos, Pai, até o Senhor, Deus, em todos os momentos de nossas vidas, Pai. Até o dia que o Senhor voltar, Pai, que nosso coração, Pai, possa ter a fé salvadora de Cristo Jesus, em Cristo Jesus dentro do nosso coração, Pai. E aquele que não tem Cristo ainda como seu único e suficiente Salvador, possa ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, Pai. E que possa abandonar todos os seus vícios, todos os traumas, que possa descarregar os pés da cruz, Pai, e se achegar ao seu trono de graça, Pai. E que o Senhor possa pegar o fardo e colocar sobre si, Pai. Porque é isso que o Senhor fala, que o seu fardo é leve, Pai. É suave, Pai. Nós possamos colocar diante do Senhor, descarregar diante do Senhor os nossos traumas, os nossos medos, os nossos anseios, Pai. E confiar no Senhor que pode todas as coisas, Pai. E que está com seus braços abertos, esperando ao nosso achego até a Ti, Pai. Esperando que nós venhamos até o Senhor, Pai. Por favor, Paizinho Santo, continue, Pai, falando conosco durante esses dias, Pai. Obrigado mais uma vez pela Sua serva que falou aos nossos corações, Pai. Abençoe ela grandemente, que ela continue sendo usada pelo Senhor, Pai, para poder alcançar mais e mais pessoas, cuidar de pessoas,
restaurar vidas, Pai, através da sua palavra e da profissão que o Senhor trouxe para ela, Pai, a este mundo. Muito obrigado por tudo, Deus Santo. Receba as nossas vidas, Pai, diante do Senhor, porque nós nascemos com o único propósito de te adorar e te servir, Pai. Que quem não tem ainda essa percepção, que nós nascemos para o Senhor, nós somos o Senhor, que eles possam nesses próximos dias entender, Pai, que nós somos o Senhor e nós vamos viver todos os dias de nossas vidas aqui para o Senhor e para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, pessoal? Juliana, nós queremos agradecer a Juliana, né, pela disposição dela de estar aqui. E pelo que eu ouvi aqui, para mim é a primeira de muitas outras, tá bom? Esperamos que possa nos ajudar em muitas outras coisas aí. Pelo que eu tenho ouvido da Juliana, é aquilo que muitas vezes eu tenho falado lá na igreja, tá? Você não pode separar a vida cristã da vida profissional. E pelo que eu sei do trabalho dela, ela faz exatamente isso, tá? Então, nós temos uma única vida, né? E nós servimos a Deus exatamente com isso. E ela usa a profissão dela, esse dom dela, sem dissociar das coisas de Deus. Tá? E nós precisamos aprender isso, que na nossa vida é assim. Nós somos cristãos em qualquer lugar. Que Deus continue abençoando a sua vida e espero que tenhamos outras oportunidades também. Tá bom? Para falar na igreja.